Bora lá, vamos falar sobre qual é a chave, o porquê que eu emagreci, como eu mantive o meu peso até hoje, transformei meu corpo. Então, voltando para o que a gente falou lá na primeira parte, sobre aquela minha etapa de tomar remédio, blá, 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 até eu chegar no ápice do meu peso, e aí a gente vai chegar lá. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de atividades físicas. O exercício, as atividades físicas, o esporte, sempre esteve muito próximo à minha família. Então, assim, a minha família era uma família que gostava de esporte. Então, mesmo quando eu era mais gordinha, eu praticava sempre algum tipo de exercício. Sempre fui daquela pessoa que adorava a aula de educação física. Então, eu não era aquele tipo de criança gordinha que fugia da educação física. Não, pelo contrário, eu sempre gostei. E aí, na minha adolescência, já me matriculei na academia, então eu fazia sempre as aulas da academia. Aí, nessa fase de adolescência maiorzinha, do tipo 16, 17 anos, eu comecei com 13 anos, para ser mais exata, a fazer musculação. Então, assim, eu sempre gostei. E aí eu sempre tinha um discurso. Eu dizia assim, eu nunca vou conseguir ser muito magra, mas eu vou ser sempre aquela gordinha musculosa. Então, eu sempre fiz os exercícios físicos, independente de como estava o meu corpo, porque eu já sentia aquela coisa que o exercício físico traz pra gente, que é o bem-estar e tudo mais. Independente de estar com peso maior ou peso menor, o exercício sempre fez parte da minha vida. E aí, o que aconteceu comigo? Por que quando eu contei pra vocês que o meu peso ápice era sempre em torno de 85 quilos e eu não passava disso, porque quando eu chegava nesse peso, eu já buscava uma solução para baixar, eu conheci na época, isso com mais ou menos uns 25, 26 anos, que foi no ápice do meu peso, que foi em 2009. Foi em 2000. Não, o ápice do meu peso foi em 2011, para ser mais exata. Eu conheci um ex-namorado meu, que na época se tornou noivo, e nós vivíamos um relacionamento bom e tudo mais, mas era uma relação abusiva no sentido dos ciúmes. Então, assim, esse meu namorado era um cara muito ciumento, então ele tinha muito ciúmes de mim. E a gente acabava brigando muito por conta desses ciúmes. E aí eu me lembro como se fosse hoje, logo no começo do namoro, ele foi me buscar um dia na academia. E aí quando eu comecei esse namoro, eu era daquele padrão. Eu tava solteira, eu tava magra. Eu tava num relacionamento, eu começava a engordar. Porque aquela coisa, não, já tô aqui. Então, o que muitas mulheres hoje me relatam nos atendimentos e nos cursos é basicamente isso. Eu tô acomodada, sei lá e tal, eu não tenho muito foco. Então, eu vivia assim, né? Eu vivia tipo, eu já tô garantida, então agora eu posso voltar a comer, porque comida é bom, comida é maravilhoso, né? E aí eu voltava a comer. E aí com esse namorado, ele era um cara muito de querer comer, não cuidava muito do corpo, nada disso, assim, a gente acabava saindo muito pra jantar. E aí, resumo, comecei a namorar ele e já comecei a engordar. Um pouquinho, aquelas coisas todas. Não fazia dieta até então, não sabia o que era alimentação saudável, ainda continuava naquele padrão de toma remédio, perde a fome e tudo mais. E aí, esse cara muito ciumento, a gente foi para ele um dia foi me buscar na academia, isso no começo do relacionamento, e ele olhou uma roupa que eu tava e ele ficou com muitos ciúmes daquela roupa. E ele disse assim, é com essa roupa que você vai pra academia? Você vai com essa calcinha pra academia? E a partir dali começou um pega pra capar, uma briga, porque assim, não, você não pode ir pra academia. Aí depois disso, ele começava a cronometrava o tempo, de quanto tempo demorava na academia, porque você tava demorando mais, o que eu tava fazendo. Então assim, começou a virar uma novela, um filme de terror, né? Então, o fato de eu ir fazer a minha atividade física, que era algo que possivelmente não deixava que o meu peso ultrapassasse aqueles 80 quilos, começou a ser uma tragédia. E aí, o nosso subconsciente, querendo nos proteger, começa a tentar buscar alternativas que não são boas pra gente. E é isso que a gente tem que trabalhar sempre. Por que a gente tá engordando, né? O que aquela gordura tira da nossa vida que nos protege? E nesse momento, a gordura era uma proteção para eu manter o meu relacionamento, né? Porque se eu tivesse com a autoestima lá em cima, muito bonitona, eu provocaria mais ciúmes desse cara. E aí, isso vocês já vão trazer para a vida de vocês, assim,
O porquê que você diz que você quer emagrecer e na realidade você não, e até emagrece, mas depois você não mantém. O que aconteceria se você ficasse realmente magra? Né? Então, é por isso que eu sempre falo que o emagrecimento ele vai além de você fazer uma dieta, de você ter uma alimentação saudável. O emagrecimento ele é completamente mental, ele tá bem preso nas tuas crenças. E é por isso que as minhas clientes emagrecem 10, 15, 20 quilos rapidamente, porque quando a gente mexe nessas crenças e limpa essas memórias, a gente consegue focar, a gente consegue ter seguir o plano e principalmente se manter ali. E aí, nesse momento dessas brigas, eu abandonei a academia e aí começou o meu derradeiro a caminho do fundo do poço. E aí eu comecei a engordar. Mas, né, na verdade voltei ao processo do engorda, que eu vivia esse engorda e emagrece, e comecei a engordar. Daí eu já tinha chegado naquele meu peso limite, que era o meu peso de 80 quilos, que normalmente eu não passava, independente de eu estar tomando remédio ou não, porque eu sempre fiz atividade física. Só que esse peso começou a aumentar. Por quê? Porque até então eu comia, mas eu também queimava. Então eu só comecei a comer mais e não ter mais a parte de queimar, né? De ativar o meu metabolismo fazendo um exercício físico. E aí eu ultrapassei o meu peso limite e aí eu fui chegar na casa dos meus 95 quilos. A essa altura do meu relacionamento já estava horroroso, não brigávamos mais por ciúmes, até porque eu acabava me escondendo e eu acho que ele se sentia mais seguro, porque o ciúmes ele tem muito mais a ver com a tua energia, a tua beleza, a tua autoestima, ela tem muito mais a ver com a forma do que você se vê. E aí você passa essa energia, né, de beleza, independente do teu peso, do que efetivamente da forma que você está com o teu peso. Então, assim, eu me sentia muito feia, eu não estava feliz, eu não me reconhecia naquele corpo. Então, assim, eu fui energeticamente me escondendo. E aí acabaram as brigas, porque, né, não tinha mais ciúmes, porque eu não causava mais ciúmes, porque realmente eu não me achava digna de receber um outro olhar. E aí o relacionamento começou a afundar. E aí então, eu não me pesava mais, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Naquele momento eu só usava legging, usava roupas em que eu pudesse me esconder, e eu sempre fui boa nisso, disfarçar aqui, disfarçar dali. Mas dentro de mim não estava feliz. E aí eu comecei a caminhar para o fim deste meu noivado. Até que chegou, eu me lembro como se fosse ontem, um Natal, e eu resolvi me pesar. Que eu não me pesava mais, né? Porque eu tinha medo da balança, como todo mundo que tá acima do peso tem medo da balança. Eu fui me pesar. E aí apareceu lá, 95 quilos. E quando eu olhei 95 quilos, eu falei, eu estou próxima dos 100 quilos. Ou seja, a brincadeira acabou. Eu já estou num grau 2 de obesidade. Eu já posso, daqui a pouco, fazer uma cirurgia bariátrica. E aí, naquele momento, eu lembro que foi um Natal e eu fiquei arrasada. Eu acabei com o Natal, eu chorei o Natal inteiro. E aí, eu comecei a pesquisar, como sempre, porque eu sempre buscava um milagre lá fora, as pessoas que pudessem me ajudar, e comecei a pesquisar cirurgias de redução de estômago, a cirurgia bariátrica. E eu fiz uma consulta com um médico desse. E aí esse médico me disse assim, você precisa engordar 10 quilos para você poder fazer o procedimento. E aí quando ele me falou isso, eu olhei, alguma coisa ficou pesada dentro de mim. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, será que eu vou chegar a esse ponto com 28 anos de precisar cortar um pedaço do meu estômago? Porque eu não consigo me controlar. Porque será que eu preciso disso? O que será que eu preciso? E aí foi então que eu resolvi chutar o pau da barraca. E disse assim, não tô feliz, esse relacionamento não tá... Claro, eu não tinha relação sexual, porque eu não gostava, então assim, eu não conseguia nada. E ele aceitava, né? Então assim, eu tava péssima, tava no fundo do poço. E aí eu resolvi terminar tudo, apartamento comprado, casamento marcado, terminei tudo, chutei o pau da barraca bonito e falei assim, acabou, eu não vou ficar nessa vida.
E aí foi aquela coisa, eu lembro que eu conversei com o meu pai assim, nossa, filha. E assim, a minha família tava acostumada com esse meu drama eterno de emagrece, engorda. E eu não tinha confiança de ninguém. Todo mundo sabia que quando eu começava uma dieta era pra parar, e que eu já tinha gastado fortunas e fortunas com isso. E aí eu falei assim, eu não tô feliz, eu quero... Tudo bem. Aí eu conversei com meu pai disse assim, olha, se você não tá feliz, filha, você não pode casar. E aí eu terminei. E aí quando eu terminei, eu só sabia fazer uma coisa, eu tinha aquele médico muleta, eu não sei se vocês têm esse médico muleta, que é aquele médico que a gente sempre volta pra tomar aquelas porcarias, porque é aquele médico que emagrece a gente. Então eu tinha o meu médico que me emagrecia. E era um baita louco. Esse cara acabou com a minha saúde, com o meu metabolismo, porque ele me deu todos os remédios que vocês podem imaginar, que eu não tinha nem noção, e eu tomava e emagrecia super rápido, e eu voltei pra esse médico. E aí eu voltei pra esse médico e comecei um spa na minha casa. Eu não saía de casa, então assim, eu terminei um relacionamento gostando da pessoa, então eu sofria o término do relacionamento, mas eu não saía de casa e não comia nada, porque eu não tinha fome, tava tomando um monte de coisa, e aí e fiquei naquele momento, assim, drama máximo, em casa, curtindo fossa, sem comer, assistindo seriado, e aí foi essa a minha vida. Aí eu voltei, emagreci, voltei para aquele meu peso padrão, que era os 70 quilos, comecei a ficar mais animada, porque eu era muito assim, tava magra, tava feliz, tava gorda, tava acabada, depressiva, revoltada. E aí eu voltei pra esse peso meu, que era os meus 70 quilinhos lá, que eu achava que eu tava abafando, tava bem. E aí eu voltei pra minha vida normal, comecei a sair de volta, voltei pra minha vida social, já tinha voltado pra academia, então assim, eu trabalhava na época, né, eu sou dentista, pra quem não sabe, como minha profissão era dentista, voltei a fazer as minhas coisas, voltei pra minha vida ativa e comecei a namorico daqui, curtir a vida, ir pras baladas e tava bem, tava feliz. Aí então, eu conheci o meu atual marido, que foi o cara que me transformou, assim, a nível de alimentação e de tudo mais. Esse meu atual marido, quando eu conheci ele era lindo, ele é lindo, né? E eu dizia assim, cara, como que esse cara maravilhoso está gostando de mim, né? O que será que... Porque eu tinha uma autoestima tão baixa, gente, por conta dessa coisa da obesidade, né? Que foi uma briga, né? Da minha vida inteira. Então, assim, estudando tudo e nunca conseguindo fazer nada. Então eu conheci tudo que vocês podem imaginar sobre dieta, eu sei todas, eu já fiz todas. Dieta da sopa, dieta da USP, dieta da China, dieta dos pontos, vigilantes do peso, eu já tinha passado por todas, mas eu nunca conseguia ficar mais do que 15 dias em nenhuma delas, porque a minha mente continuava no espaço da mente gorda, que é o que a gente vai conversar aqui nos próximos vídeos. Por isso que eu falo, eu tô dividindo em etapas para não ficar uma coisa muito grande, para vocês conseguirem perceber cada parte de etapas que eu passei e eu puder ajudar vocês. E aí eu conheci esse cara, e aí eu voltei para aquele meu normal, que era, tô namorando, não preciso mais cuidar muito, né? Não tô mais na pista, né? Porque quando a gente tá na pista, a gente acha que a gente tem que estar bonitinho. Então, assim, eu tava sempre pros outros. Porque pra mim, na verdade, eu não tava olhando pra mim. Eu tava de acordo com o que os outros iam me ver. E aí, eu comecei ele era um cara que não tem problema de engorda, de nada disso. E ele era vegetariano, só que na época ele era vegetariano daquele junkeriano que eu falo. Que comia pizza e lasanha. E aí a gente começou a viver o começo de relacionamento, começava a comer pizza, meiava pizza. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa, dá licença, boa de garfo. Então, assim, eu comia bem. Então, eu comia igual ele, a gente rachava. Só que ele tem 1,80 m de altura e eu não. E aí eu comecei a engordar. Como sempre acontecia. Eu comecei a sair da minha casa daqueles meus 70 quilos... E comecei a voltar perto dos meus 80 quilos. Perto não. Eu voltei para os meus 85 quilos neste relacionamento. Só que daí eu comecei a ficar apavorada. Por quê? Porque eu gostava muito dessa pessoa e porque eu achava ele... Olha como que a gente era besta, né? Quer dizer, eu vivia pros outros. Então eu falava assim, se eu ficar aqui gorda, esse cara vai me largar, vai arrumar outra, porque ele é tão lindo e eu não posso ser assim. E aí eu comecei a ficar desesperada. E ele sempre foi uma pessoa, nunca reclamou do meu peso. Mesmo ele vendo que eu tava engordando, isso não era uma questão pra ele, mas ele via que aquilo estava me maltratando.
Então eu comecei a procurar alternativas e aí de cara, qual foi a alternativa que eu procurei para voltar pro meu peso? O médico. Voltei pro tal do médico, já mandei fazer a sua, porque esse médico era assim, eu pagava uma fortuna, ele me mandava um monte de medicamentos, 15 minutos na sessão, vai embora e depois volta magra. Era tipo um milagre. Só que esse milagre custou muito caro, né, pra minha saúde. Que eu demorei muito para conseguir reverter este quadro, né? E eu só reverti isso depois que eu comecei a estudar a expansão de consciência, todos os processos de cura, e aí é um outro episódio. E aí então, eu fui para esse médico e aí comecei a tomar os remédios, mas aí eu tomava meio que escondido, porque eu tinha vergonha do namorado, né? Quantos de vocês têm vergonha de fazer dieta? Porque, nossa, será que ele vai pensar que eu sou gorda? E aí um dia e aí comecei a emagrecer e tudo mais, e aí um dia, logo no comecinho, ele já pegou os remédios e ele começou a ler o que eu tava tomando. E ele começou a pesquisar. E ele ficou chocado, ele disse assim, você sabe o que você tá tomando? Numa dessas fórmulas tem um medicamento tão forte que tá dizendo assim, se você tiver engravidar, você corre um risco de ter um filho andrógeno. E aí eu falei, hã? E eu nunca tinha pesquisado naquilo, porque eu confiava tanto, eu falava assim, não, isso não dá nada. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, você não pode tomar isso, você tá acabando com a tua saúde. E assim, se a gente tiver um filho, assim, era um relacionamento muito leve, né? E aí ele falou assim, poxa, vamos procurar outra coisa, né? Eu te ajudo, vamos procurar outra coisa. Eis então, que nessa coisa, e eu procurava, eu estava sempre buscando, eu pagava quanto fosse. E aí um dia ele chegou em casa e disse assim, nossa, eu encontrei minha prima. E minha prima sempre foi gordinha, e eu encontrei ela tá magra. E aí, quando eu vi que ela tinha emagrecido, eu perguntei pra ela, eu falei assim, Fá, o que você fez? Era a prima dele, chamava Fá também. O que você fez? E aí ela contou que ela tinha ido numa clínica, estava fazendo um tratamento, que era um tratamento que envolvia tanto a parte nutricional, quanto a parte terapêutica. E ela emagreceu 15 quilos em 3 meses, tá super feliz. E eu, pelo amor de Deus, me passa o telefone dessa clínica. E aí eu liguei pra essa clínica. E agora eu vou contar pra vocês como começou esse processo de emagrecimento, porque teve algumas coisas aí que vocês vão se identificar no próximo vídeo. Bora!